Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao auditório do Instituto Superior Técnico, o auditório Abreu Faro. O meu nome é João Maia Abreu. Não estou em casa, estamos em casa aqui do Instituto e agradeço também a quem nos segue através do Facebook do Negócios e nos está a ver onde quer que seja, e a quem está aqui no auditório, obviamente. Vamos aqui falar hoje de um tema que é muito importante para a nossa sociedade, para o nosso futuro. Estamos a falar precisamente de talento, de educação e de futuro, destas duas importantes características de quem está ainda no processo de educação. Vamos falar aqui no debate, depois com este painel que já vou apresentar daqui a pouco, do papel do apoio ao ensino, na imagem que é transmitida para os estudantes, para as empresas que fazem parte deste universo e de como é que esta interação acontece nos dias de hoje e o que é que deve ser feito para que no futuro essa interação seja ainda mais eficaz e possa haver aqui uma interação perfeita, quase diria, entre aquilo que é a saída da universidade, a procura do primeiro emprego e é o percurso profissional que se segue. São temas muito importantes que vamos aqui hoje abordar, mas para já vou dar a palavra para umas curtas palavras, ou uma curta intervenção ao nosso anfitrião, o Presidente do Instituto Superior Técnico, Rogério Colasso. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a este evento, aqui, a esta iniciativa do Jornal de Negócios, do Técnico, aqui com o apoio do nosso parceiro, a Vorten, dedicada ao talento do futuro. O meu nome é Rogério Colasso e sou o Presidente do Instituto Superior Técnico. Portanto, uma nota apenas introdutória que eu deixo também aqui como desafio aqui ao excelente painel que nós temos. O nosso país, de facto, vive um momento único na sua história. Nós nunca tivemos tanto talento tão qualificado como tivemos neste momento, ou como temos neste momento. Portanto, isto não é uma percepção, é uma realidade factual, comprovada com qualquer tipo de indicadores que nós possamos olhar e ter e aceder relativo à formação profissional dos portugueses neste momento. Portanto, o momento em que nós vivemos é completamente distinto da realidade que existia em Portugal há 20 ou 30 anos atrás. Agora, há uma coisa que aconteceu que, de facto, nos distingue e que nos obriga aqui a refletir. É que este crescimento aconteceu num intervalo de tempo relativamente curto, ou seja, a intensidade do crescimento foi muito grande. E agora é preciso que o país crie condições para responder à necessidade, de facto, de dar aproveitamento a este talento qualificado, de enorme qualidade que nós temos, evitando aquilo que seria o mais trágico erro para o país, que é a perda do talento que cria ano após ano. E, portanto, estou certo que será, de facto, aqui um painel e um debate interessantíssimo e, mais do que isso, importantíssimo e uma reflexão muito importante para todos nós. Muito obrigado a todos e obrigado. Muito obrigado. É importante frisar que esta é uma iniciativa conjunta da Média Livre e da Vorten, com o apoio do Instituto Superior Técnico e do Jornal de Negócios, e é um projeto que tem por base explorar precisamente estas estratégias que são adotadas por empresas e organizações para atrair e, se calhar, o mais difícil de tudo isto, reter neste momento aqueles que são os elementos mais talentosos das suas organizações. Vamos então para a nossa mesa onde vai acontecer este painel. Eu vou apresentar os nossos oradores neste painel. Temos primeiro Pedro Amaral, Vice-Presidente do Instituto Superior Técnico, Catarina Martins, é Vice-Presidente da Junitec, Júnior Empresas do Técnico, Catarina Moreira, é a People Attraction Coordinator da Vorten, portanto tem tudo a ver, obviamente, com este perfil de conferência, e por fim, Rui Cohen, o Chief Technology Officer da Vorten, CTO da Vorten. Muito obrigado a todos. Agora vou mudar de microfone, Marco Paulo. Já está, acho que sim. Muito bem, então, quero subir a cadeira. Exatamente. Muito bem. Catarina, Catarina Moreira, aliás, Martins, vou começar por si para lhe perguntar precisamente isto. O que é a Junitec, para quem não sabe?
Peço desculpa. Eu acredito que ainda hajam algumas pessoas que não sabem o que é uma engenheira empresa, mas também acredito que nos últimos anos tem sido um tema que tem sido cada vez mais discutido e que acredito que cada vez mais pessoas vão começar a saber o que é uma engenheira empresa, até mesmo pelas pessoas que vão saindo destas entidades com imensas competências. A Junitec é a engenheira empresa do Instituto Superior Técnico. O nosso principal objetivo é realizar projetos de consultoria tecnológica, cada vez mais desafiantes, que sejam cada vez mais interessantes, tanto para os nossos membros como para a sociedade. Realizamos também o TechStorm, que é a maior maratona tecnológica do país, e temos ainda um departamento de inovação, cujo objetivo... O que é que acontece nesta TechStorm, já agora? Portanto, realizou-se agora nos dias 19, 20 e 21 de abril, e o grande objetivo é dar a oportunidade a todos os estudantes do ensino superior em Portugal de realizar os seus projetos tecnológicos, e este ano nas áreas de saúde, conectividade, energia e mobilidade sustentável. Nós fornecemos todos os recursos tecnológicos e alojamento, transporte, até mentoria estratégica e tecnológica aos estudantes e garantimos que eles conseguem, com estes recursos, ser a mudança que querem ver na nossa sociedade. Qual é o maior desafio então nesses estudantes, já agora, continuando aqui contigo, quais são os maiores desafios que existem neste momento para esses estudantes nessa partida para essa etapa nova da vida? Eu diria que o maior desafio é alguma ajuda em pegar nas competências um bocadinho mais teóricas que aprendem no ensino superior e terem alguma ajuda a utilizar essas competências para se envolverem em projetos, porque se calhar há muitos estudantes que gostavam de se envolver em algum tipo de projeto e não sabem muito bem o que é que existe ou o que é que poderiam estar a fazer, e o TechStorm surge aqui como uma forma de permitir a estes estudantes, tanto numa ótica de tecnologia como de empreendedorismo, mas de desenvolverem projetos que queiram ver implementados. Num curto espaço de tempo, tudo aquilo que precisa de saber e quer fazer para atingir aquele objetivo está na TechStorm ali rapidamente. Pedro Amaral, vice-presidente do Instituto Superior Técnico, como é que se consegue depois, como é que a academia consegue que este objetivo seja alcançado? Ou seja, como é que as universidades estão a adaptar currículos, percursos da sua escolaridade para que este objetivo seja alcançado? Então, muito boa tarde a todos. Muito obrigado aqui à Vorta, no Jornal de Negócios, aqui à Junitec, este painel. Bom, o desafio da universidade tem que ser implementado aqui de duas formas. O primeiro, de dentro para fora, e um segundo também de fora para dentro. E é assim que nós constituímos aqui a estratégia do próprio Instituto Superior Técnico. De dentro para fora, porque tivemos que acomodar e ajustar todo o modelo de ensino do técnico àquilo que é a nova realidade de implementação daquilo que é o conhecimento para o mercado. Nós estamos aqui, essencialmente, e aliás essa é a nossa missão, diz muitas vezes o Presidente do Técnico, e com muita razão, que o técnico foi criado a partir do então Ministério do Fomento, Ministério da Economia. Nós estamos aqui para precisamente conseguir trazer pessoas para o mercado que criem valor na indústria e nas empresas. E, portanto, cá dentro temos que nos organizar de maneira a termos estruturas, currículos. Hoje o técnico tem um conjunto de meios e um conjunto de currículos ajustados àquilo que nós falamos muitas vezes que se chama o Project-Based Learning, com projetos integradores onde fazemos com que os alunos possam, perante um determinado desafio, resolver o problema e apresentar a solução desse problema, discutindo-a e, obviamente, depois tendo uma classificação relativamente ao esforço que tiveram. Temos um conjunto de iniciativas também curriculares que passam pela realização daquilo que nós denominamos aqui também como capstones, portanto, ou seja, trazendo estudantes de várias disciplinas e de várias lógicas disciplinares para resolverem um problema complexo e, portanto, resolverem em conjunto, independentemente depois de terem a sua avaliação particular. E, por fim, naturalmente, depois temos um outro conjunto de iniciativas que a própria escola dá para conseguir, no fundo, ajustar e ajudar a que os estudantes possam desenvolver ou possam melhorar a sua implementação na carreira. E feedback a esses esforços? O que é que tem sentido na comunidade escolar, dos alunos? O que é que tem ressalvado? Eu acho que o processo está a correr muitíssimo bem. E vou dizê-lo arriscando, obviamente, aqueles que são as minhas percepções e a realidade que os factos indicam. As minhas percepções são bastante claras. Os estudantes verdadeiramente gostam e apreciam muito
terem uma lógica de continuidade na sua avaliação, terem desafios que estão associados a coisas reais, a coisas que podem vir a acontecer e gostam, prática, não é? Da prática, que faz e gostam desse desafio. Contudo, também gostam que esse desafio seja resolvido com pensamento crítico e com algum esforço teórico, que é realmente a base também do técnico. Portanto, nós não podemos indissociar-nos daquilo que é a nossa base, a nossa essência, que é termos uma ciência de excelência a ser desenvolvida na escola e que depois passa, digamos, para os nossos estudantes. Portanto, é importante dizê-lo que não é um ensino, não é uma comparação, mas não é um ensino politécnico, é um ensino que tem uma base científica muito forte, mas que tem, de facto, agora tem uma abordagem do ponto de vista de fora para dentro. E tem havido uma evolução nessa abordagem mais prática, é isso? Muito grande. E isso tem a ver também com a estratégia de fora para dentro. Sim. E essa estratégia de fora para dentro fez com que a escola, que também foi um bocadinho, vou dizer, puxada pelo técnico, não é? Que foi abrir, de facto, a escola à sociedade de uma forma muito generalizada, desenvolvendo as parcerias de forma sistemática, fazendo com que as empresas pudessem colaborar com o técnico de forma aberta, pudessem colaborar de forma participativa, ou seja, desafiam hoje em projetos de inovação para que os próprios estudantes possam resolver problemas que vêm das próprias empresas. Aliás, a Vorten é um caso típico onde nós vamos trabalhar nesse aspecto, e também temos, obviamente, todo um outro conjunto de iniciativas que fazem com que, também aqui a Vorten, por coincidência, também está desse lado, ter uma abordagem muito mais prática da coisa. Inaugurámos ontem o laboratório de logística no nosso campus, no Tagus Parque em Oeiras, e, portanto, é um laboratório que vai permitir aos alunos, aos estudantes de Gestão Industrial, poderem praticar a lógica da logística, logística moderna, logística 5.0 dos processos que depois, obviamente, estudavam teoricamente. Portanto, teoricamente vão ter a capacidade de perceber como é que funciona e depois, na prática, vão ter a possibilidade de os aplicar dentro de um laboratório, que é um laboratório que está suportado, neste caso em particular, pela Vorten, um dos nossos parceiros, e, portanto, no fundo é um ecossistema que se traduziu, digamos, aqui no final deste processo todo, e que é muito importante para nós, porque é nessa interação que nasce aqui qualquer coisa de de valor novo acrescentado, e positivo, diferente e diferenciado para o futuro, e é um fator diferenciador do técnico relativamente a muitas outras. E é um capital importante. Muito. Catarina, és People Attraction Coordinator na Vorten, e precisamente este exemplo que o Vice-Presidente do Instituto Superior Técnico deu é precisamente um dos pontos, calculo eu, que seja inspirador para uma empresa. Ou seja, do lado da academia há esta vontade, há o conhecimento, do lado das empresas há, claro, a vontade de ir buscar as melhores pessoas e de que essas pessoas entrem no mercado de trabalho e que sejam as melhores que se possa ter, obviamente, nas empresas. Estas parcerias são cada vez mais uma necessidade que as empresas sentem que devem existir. Sim, eu diria que, tal como foi comentado, é essencial que estas parcerias existam. Aliás, o mercado de trabalho só consegue existir com este tipo de interações e o exemplo que foi dado aqui com o laboratório que nós criámos de logística é mesmo nessa perspectiva, ou seja, a verdade é que é essencial para as empresas estarem próximos da academia, porque é onde efetivamente estão os talentos e podemos contribuir com aquilo que é o nosso dia-a-dia de mercado de trabalho, e também a própria academia pode contribuir com a vertente mais de pensamento crítico, de inovações que existam, ou seja, de valor acrescentado para as próprias empresas, e por isso esta relação é benéfica para ambos os lados e é essencial, ou seja, eu diria que à data de hoje é impossível estar no mercado de trabalho e não existir este tipo de cooperação entre as empresas e a própria academia. Nós na Vorten temos diversas interações, sendo elas o exemplo já aqui dado, mas fazemos imensos Open Days, por exemplo aqui com a Junitec trabalhamos em forte parceria em relação ao TechStorm, ou seja, para nós só faz sentido estarmos próximos da academia nas diferentes vertentes, ou seja, e aqui falamos das vertentes mais práticas, como um evento como o TechStorm, como convidar, por exemplo, os alunos para virem conhecer as nossas instalações e as nossas realidades, virem fazer teses, por exemplo, de mestrado connosco, ou seja, só faz sentido estar próximo do talento quando existe efetivamente esta parceria.
E esses exemplos que deste estão espalhados por várias universidades, pelos vários pontos do país, estão mais concentrados, há ainda um caminho a fazer-se, quer em território, quer também em número de universidades com quem essa ligação existe? Na Vorten nós contactamos com muitas universidades e institutos, ou seja, porque nós necessitamos desta dualidade, ou seja, da componente mais teórica e mais componente crítica, como referi há pouco, mas também precisamos da componente prática e por isso temos aqui um contacto muito próximo de norte a sul do país e em diferentes universidades e em diferentes perfis, ou seja, sendo a Vorten uma empresa que se está a direcionar muito aqui para a vertente do digital, nós obviamente que queremos estar próximo de tudo o que são instituições de ensino que tenham esta componente muito trabalhada, como é o exemplo do Instituto Superior Técnico, não é? Mas também temos aquilo que são as nossas operações no dia-a-dia, temos a vertente da logística, temos a vertente das vendas e aqui necessitamos de outro tipo de perfis e estando a Vorten posicionada e espalhada por todo o país, nós temos um contacto próximo com diferentes instituições. Ou seja, a rede está instalada, é saber usá-la e pô-la em prática. Exatamente, e aprofundar cada vez mais as relações, ou seja, a verdade é que nós já temos este tipo de relações, o trabalho que temos vindo a fazer com o técnico de há uns anos para cá é de aprofundamento desta relação e o objetivo é mesmo este, ou seja, é cada vez ter uma relação mais próxima com as instituições de ensino. E essa preocupação existe porque não há só talento jovem em Lisboa, mas por todo o país, há essa captação e essa vontade de ir captar às universidades, aos institutos, às esses escolas valores. técnico-profissionais, por exemplo, Exatamente. ou seja, consoante o tipo de perfil que não estamos só a falar de universidades. Não estamos só a falar de universidades. Exatamente. Estamos a falar de todo o tipo de perfis e que, na verdade, nós temos um espectro muito largo de perfis e de talento que necessitamos e por isso temos necessidade de ter este contacto próximo de norte a sul do país. E na vossa escala de valores e de objetivos, quão importante é o talento jovem, esta atração? Como é que conseguimos quantificar ou pelo menos dar aqui uma ideia de ordem de importância para a Vorten? Na verdade, para a Vorten, eu diria que para grande parte das empresas o talento jovem é essencial, não é? Ou seja, nós efetivamente temos vindo a aproximar-nos cada vez mais do talento jovem, muito tendo em conta aqui estas parcerias, muito tendo em conta os estágios que nós vamos disponibilizando. Nós, por exemplo, o ano passado, 2023, tivemos cerca de 300 jovens connosco a fazer algum tipo de estágio e desses jovens normalmente fazemos a integração dentro da organização de cerca de 58%. Ou seja, estamos aqui a falar de uma percentagem muito interessante e de importante para a própria Vorten. E o que nós procuramos efetivamente são jovens que estejam aqui muito interessados na componente tecnológica, na componente digital, que queiram criar, que queiram inovar. E por isso é essencial para nós a questão da atração do talento jovem. E depois nós temos aqui duas componentes em boa verdade, ou seja, nós temos esta componente externa e como referi há pouco, nós também trabalhamos internamente, ou seja, trabalhamos externamente e também internamente e de facto nós internamente também abrimos os estágios aos jovens que estão a trabalhar connosco, ou seja, imaginemos um jovem que está a trabalhar numa posição qualquer e que está a terminar o seu curso, e que, se calhar, antigamente, para mudar de carreira e seguir o seu percurso profissional, teria de sair da empresa para começar no outro lado. À data de hoje, nós também temos os estágios internos e, por isso, eventualmente, a forma onde eu começo na Vorten não significa onde eu acabo. E nós investimos muito nesta questão da mobilidade interna. E, por isso, eventualmente, um jovem está a tirar um curso superior, termina o curso superior, candidata-se a este estágio interno, durante um ano está a fazer um estágio na área da sua componente académica e de onde quer efetivamente criar o seu percurso profissional e nós damos sempre esta segurança, que é, se correr bem, fantástico, existe esta mudança de área e a pessoa evolui no caminho que pretende, se não correr bem, ou não é não correr bem, ou seja, se por parte da equipa não existir a oportunidade de integrar a pessoa ou se a própria pessoa não tiver interesse em dar essa continuidade, não há problema, ou seja, a função inicial que tinha está sempre assegurada e por isso nós trabalhamos sempre nesta componente interna e externa e é essencial o talento jovem para dar continuidade àquilo que são as empresas. E no fundo tudo faz parte da aprendizagem, tudo é um processo, não é? Ou Exatamente. Seja, nada se perde. Exatamente. Também diria eu. Rui Cohen, além de CTO da Vorten, é um ex-aluno do técnico, portanto está também mais ou menos em casa.
Rui, precisamente esta invocação aqui do que é o desenvolvimento profissional face àquilo que foi o passado, há cada vez mais ou não, e é uma pergunta que faço, neste contexto de rápidas mudanças tecnológicas, há ou não cada vez mais um desenvolvimento por parte dos alunos? A academia fornece essa capacidade aos alunos de se desenvolverem ou não? Bem, boa tarde a todos. Antes de mais, e antes de responder à pergunta, e aqui fazendo a abordagem dos políticos, não é? Desviando um bocadinho, acho que era importante também dar uma nota que de facto fui aluno desta casa e portanto é aqui que volto com muito gosto. Como o professor Rogério Colasso estava a dizer, encontro esta casa onde me formei há mais de 30 anos, muito diferente daquilo que foi os tempos que cá vivi. Tempos muito saudosos e tempos de enormes aprendizagens, mas gostava de deixar esta nota também. Estas parcerias não existiam nessa altura, não é? Não existiam. Ou eram incipientes? Todo. E eu acho que funcionou, efetivamente, como já foi dito, nos dois sentidos. Ou seja, a academia era um contexto bastante mais fechado e eu já me recordo que na altura o IST tinha de facto aqui um conjunto de coisas muito diferentes, o próprio INESC, onde eu também passei e estive presente. Tive também o prazer de abrir uma empresa que na altura poderia se chamar uma startup na altura. O conceito não estava vulgarizado, mas a high-tech, muito inovadora na altura e que incubou muitas empresas tecnológicas, e portanto eu tive a felicidade de ser uma dessas empresas que foi incubada no contexto da high-tech e, portanto, é aqui que volto com muito gosto, mas de facto há mudanças substantivas relativamente àquilo que eu encontrei cá, e muito bem, e portanto dar os parabéns àquilo que seguramente foi que não é apenas um salto tecnológico, é um salto também de percepção daquilo que são as necessidades dos alunos e do mercado. Claramente. Eu acho que nós de facto não podemos desperdiçar esta oportunidade gigante que é termos no dia 2 e fruto de um investimento grande que o país fez ao longo de um conjunto de anos grande, temos de facto a geração mais bem preparada e nenhuma organização portuguesa pode desperdiçar esta oportunidade. Não é? E portanto nós aqui estamos a dizer, e de braços abertos a dizer que precisamos de capturar este talento quando estamos à data de hoje a competir com um mercado que é um mercado global, sobretudo nestas áreas tecnológicas. Não é? Isto também é uma diferença substantiva do que eu tinha, que existia aqui há 30 anos atrás. Nós terminávamos as nossas licenciaturas e depois tínhamos uma oferta de mercado que se limitava à nossa geografia. Hoje, nestas áreas tecnológicas, não é esse o caso e, portanto, as empresas têm de se afirmar, têm de mostrar quanto estão necessárias e ávidas deste capital humano, deste talento que sai das nossas universidades, muitíssimo bem preparado. Nós, de facto, acho que não temos nada que olhar para o lado relativamente àquilo que é o panorama europeu. Preparamos os nossos Estamos jovens a par com aquilo que se faz lá fora. Muitíssimo bem. Há sempre um bocadinho essa preocupação, muitíssimo não é, bem. em Portugal? E reparem, eu acho que, facto disso, e aqui o IST seguramente tem essa perspectiva, há muitos alunos estrangeiros que querem vir fazer as suas licenciaturas, pós-graduações, mestrados às nossas escolas. O que significa que, de facto, as nossas escolas estão muitíssimo bem no ranking, preparam os nossos jovens muitíssimo bem e eu acho que as pessoas saem com um nível de preparação substantivamente diferente daquele que foi o meu nível de preparação. Acho que tem uma consciência totalmente diferente daquela que eu tinha e uma preparação diferente para entrar no mercado de trabalho. E acho que aqui, como eu estava a dizer, funciona nos dois sentidos, seguramente. A academia abriu-se, acolheu as empresas, ouviu as empresas, mas também isto implica uma enorme transformação por parte das próprias empresas, não é? E eu acho que... Porquê? Em que sentido? Em que sentido é que essa as empresas, eu julgo que as empresas, não tendo esse espaço de intervenção que lhes foi dado, naturalmente precisando de se transformar, e a velocidade dos dias de hoje é substantivamente a velocidade que eu conhecia há 30 anos atrás, o principal fator é capturar este talento para que este talento possa ajudar a transformar as organizações, o tecido industrial,
o tecido económico do país precisa de ser transformado sob pena de poder ser ultrapassado. Não é? E, portanto, eu diria que aquilo que é muito diferente relativamente àquilo que foi o momento em que eu saí desta escola e fui encontrar o mercado de trabalho é a velocidade alucinante com que as transformações acontecem. E recuando só um conjunto de anos a esta parte, nós tivemos uma aceleração ainda maior com o contexto pandémico, que provocou uma enorme transformação de todas as organizações e do formato de trabalho das organizações. Não é? Hoje nós falamos com alguma simplicidade de que o formato de trabalho começa a ser cada vez mais híbrido, não é? Deixamos aquela abordagem tradicional. E isso, se nos reportarmos a 2018-19, não estava na agenda de nenhuma organização, nem ninguém antecipava isso. Isso obrigou uma transformação e uma aceleração da transformação das organizações, do ensino também, não é? Que viveu tempos desafiantes durante aqueles 2 anos, muito, muito impactantes para todos nós, e acho que isso nos trouxe a consciência de que sucessos passados não nos garantem sucessos futuros, não é? E, portanto, as organizações abraçam e desejam que, de facto, possam ser tidas em consideração por parte destes jovens, a geração mais bem preparada, né, de todas, necessitam de incorporar, necessitam de acolher, necessitam de reter este talento, e este talento também vai ter um período ou um processo mais exigente seguramente do que eu tive, não é? Porque vai exigir que esta geração se mantenha atualizada dada a velocidade com que estas alterações acontecem. Dando um pequenino exemplo, a IA está nos escaparates de todos os jornais, todos os meios de comunicação. Acho que é um conceito muito vulgarizado, fala-se do ChatGPT, exato. da GenAI com muita frequência, mesmo em conversas corriqueiras de café, e aqui há 5 anos atrás ninguém falava disto. E eu lembro-me que na minha altura já havia disciplinas de IA no técnico, aqui há 30 anos atrás, e portanto... muito remoto, muito remoto, mas de facto existia, porque algumas destas inovações que agora surgem a uma velocidade estonteante implicaram um investimento muito grande da academia, implicaram um envolvimento muito grande de algumas organizações para ao dia 2 estamos a assistir de facto a esta aceleração brutal e que vai seguramente transformar o dia-a-dia de trabalho das organizações. E, portanto, eu diria que esta geração é a geração mais bem preparada de todas, mas não durmam na forma, como se costuma dizer, que vão ter tempos muito exigentes, seguramente mais exigentes do que eu tive, mas tempos também, eu diria, absolutamente excepcionais para poderem intervir, poderem aportar o vosso valor e poderem transformar as organizações. Rui, mas do ponto de vista da organização, que vê chegar estes alunos em estágios, nestas parcerias, quem sabe, que evolução, o que é perceptível a olho nu a observar nestes alunos que chegam? Mais preparação, imagino. Sim. Que característica é que ressalta mais desta nova fornada? Vá. Eu diria que é uma delícia ouvir a Catarina. A Catarina, eu quando me apresentei ali, acho que tu disseste que tinhas 20 aninhos, não é? 21. 21 aninhos, pronto. Eu tentando pôr-me nos pés, enquanto estudante desta casa com 21 aninhos, não tinha seguramente a maturidade que eu vejo na Catarina, nem seguramente tinha a preparação para entrar no mercado de trabalho. Ou seja, a proximidade que estes miúdos, peço desculpa, não é? Mas, miúdos têm um nível de preparação, seguramente de competências técnicas, que faz parte do currículo aqui técnico, mas eu acho que eles têm uma outra coisa que nós não tínhamos, seguramente. É uma consciência daquilo que são os desafios num contexto profissional totalmente diferente do que nós tínhamos, eu sentia que eu tinha. Estou bem clubar nessa área e peço desculpa aos meus colegas que há 30 anos e tal atrás fizeram o curso no mesmo momento. Acho que globalmente
todos nós tínhamos muita imaturidade daquilo que é a realidade do contexto profissional. Mas essa transformação existe na sociedade em vários níveis, não é? E a nível escolar em todas as universidades, eu também sinto o mesmo, aqui não tenho nada, não sou tido nem achado, nem interessa nada nesta história, mas de facto sinto isso também na minha atividade. A Catarina, precisamente os alunos que estão neste momento, e estejam à vontade para interromperem, para se quiserem participar e entrar em diálogo, estão completamente à vontade. Catarina, que desafios é que existem neste momento a quem sai com 21, 22 anos de um curso de engenharia e entra no mercado? Ou seja, quais são as principais preocupações? Há uma consciência, como disse o Rui, não é? Acho que todos concordamos nisso, há uma grande consciência daquilo que é o mercado de trabalho, se calhar que não existia há uns anos, mas os desafios, o que é que são? Preocupações? Portanto, acho que posso começar por reforçar que, de facto, há cada vez uma maior consciência dos estudantes daquilo que é o mercado de trabalho, dos obstáculos que vão enfrentar quando fizerem a transição do ensino superior para os setores em que irão trabalhar, e também acredito que já existe um esforço bastante grande dos departamentos e das áreas no ensino superior para, até nos projetos, na forma de ensinar, para espelhar alguns dos obstáculos, algumas das áreas de negócio que iremos depois ter contacto quando formos para o mercado de trabalho, mas ainda existe um pequeno salto que é necessário fazer quando saímos do ensino superior e passamos a ser trabalhadores. Que salto é esse? Portanto, nós temos algum contacto com várias áreas, mas ter contacto teórico e até prático, de certa forma, com essas áreas, acaba por ser muito diferente de facto estar envolvido, imaginemos, num projeto tecnológico em que estamos a trabalhar com alguns conceitos inerentes ao negócio, algumas coisas que só conseguimos perceber exatamente como é que funcionam, quais as suas nuances, quando de facto estamos ou a desenvolver algum tipo de software ou a desenvolver algum tipo de componente para esse projeto, só conseguimos mesmo perceber quando estamos nós mesmos a aplicar, a perceber o que é que está a correr mal, o que é que está a correr bem, e é muito difícil, apesar de já no haver mercado de trabalho, ou seja, já na prática sim. E por mais que o ensino superior esteja a fazer um grande avanço nesse sentido, ainda continua a ser muito difícil espelhar efetivamente esse tipo de nuances. Essa é a realidade. E, portanto, eu acredito que é um dos maiores obstáculos à entrada dos estudantes, é essa transição que será feita e saber lidar com estas adversidades. Mas isso é normal, não é? Ou seja, faz parte, se soubessem tudo logo no curso, não faria sentido e não havia aqui nenhuma transição. É um período transitório que é normal. Mas porquê que é um desafio? Porquê que é um desafio? Porquê que não é um processo de crescimento normal e de consciência normal da atividade? Porquê que consideram... Querem ser mais rápidos, não é? Vocês não querem ser mais rápidos que já são. Querem começar logo? Exato. Até diria que, por exemplo, temos um projeto para uma disciplina para fazer. Certo. O projeto acaba por ter uma espécie de resposta certa e definimos o objetivo, entregamos o trabalho e está feito. Diria que no mercado de trabalho às vezes não é bem as assim. As variáveis. Há muita variável, não é? Exatamente. Eu posso interromper, só para dar aqui uma nota. Mas Catarina, eu estava a ver aqui com atenção e concordo com o que estás a dizer. Eu, por acaso, há aqui um ponto que eu também acho que é um fator distintivo do técnico e que está a ser cada vez mais, não é? Nós temos atualmente cerca de 50 núcleos e clubes de estudantes onde se ocupam, grosso modo, não chega, mas quase 2.000 estudantes. Portanto, ou seja, vamos dizer, grosso modo, existem 2.000 estudantes que estão envolvidos direto ou indiretamente com núcleos. E estes núcleos têm propósitos muito variados. Quer dizer, vão desde o clube de xadrez, não é? Que é um propósito, obviamente, importante, à Junitec, que é, enfim, um dos nossos porta-estandartes do ponto de vista do desenvolvimento aqui do técnico de núcleos, e onde já agora, só por curiosidade, vão mesmo ao mercado e tentam mesmo fazer a coisa acontecer, o que significa que vão ficar lá com essa tal experiência do que é levar nãos e ajustar não haver cinzentos, não é? Não haver nem sim nem não é? Nem tudo ser avaliado de 0 a 20, não é? Portanto, as coisas são mesmo assim. E depois, por outro lado, nós temos também outros núcleos que são verdadeiras empresas per si, não é? Portanto, nós temos aqui núcleos para construção de carros, barcos, foguetes, barcos. Um universo muito variado. Um universo variado, depois de jogos, até outras tipologias.
E na realidade eles organizam-se, que aquilo até é uma coisa espantosa, não é? Organizam-se no departamento de marketing, de gestão, de recrutamento, Dentro de cada organização. Portanto, cada organização tem uma organização própria, com orçamentos próprios, com, eu vou dizer, entidades jurídicas próprias. Portanto, estamos a falar com números de contribuinte, com prestações de contas, não é portanto, com balanço e demonstrações de resultados. Não é brincadeira. E, portanto, e que têm que ter também eles uma necessidade de, a Junitec é um exemplo claro, de constituir orçamentos, perceber como é que podem investir. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que está a acontecer e o técnico tem, na realidade, tem esse fator muito diferenciador, que tem, confesso, tem explodido nos últimos anos, graças, obviamente, a esta abertura, né? Porque a abertura depois também é, quando é para os dois lados, na realidade vai puxando pelas pessoas que cá estão. Ou seja, o mais possível um espelho da realidade daquilo que é a transição. Ou seja, um bocadinho ir ao encontro daquilo que a Catarina referia como aquilo que é o grande desafio deles. Claro, exatamente. Com a chancela, enfim, que é essa, obviamente, que lhes permite ter também a sua marca técnica no final, de ter que ter a componente científica e a componente académica perfeitamente controlada, mesmo que, enfim, até possa demorar mais um ano do que é o normal, porque estão envolvidos, evidentemente, nesse tipo de projetos com impactos muito significativos para a sociedade. Quer dizer, aqui da Junitec já saíram empresas, eu não vou dizer que há unicórnios, não, já não, lá ainda não, mas há quase, não é? Unicórnios não, mas temos o caso da Clinks. Da Clinks, não é? Pois era o que eu ia dizer. Portanto, a casa da Clinks é um caso que está claramente em... Porque, já agora, partilhem, para quem não conhece. Portanto, a Clinks é uma plataforma de gamificação do processo de recuperação em fisioterapia e receberam até há algum tempo um investimento de 200 mil euros para continuar com o processo da plataforma. E esta é uma startup que foi criada dentro da Junitec. Os membros depois prosseguiram com o projeto, mas foi também na mesma fase em que foi criado o Departamento de Inovação da Junitec, cujo objetivo é, de facto, lançar startups. Já estão com uma fase nova de investimento. Há aqui um round novo de investimento que é considerável. Portanto, atenção que já estamos numa dimensão grande. Desculpa, a academia preocupada em mostrar claro, obviamente, não é? Que está a fazer o seu caminho e o seu percurso. Isto eu estou a falar da Junitec, não é? Saída da Junitec, depois saída do próprio técnico para fora várias, não é? Claro. Nós temos 3 ou 4 unicórnios, não é, que já saíram daqui dos nossos laboratórios. Não é? A Unbubble estava numa cozinha ali num prédio que nós temos aqui ao fundo da rua, não é? E foi ali que a Unbubble cresceu e de repente temos o que temos, não é? Portanto, eu acho que isto é importante. Claro que agora precisamos multiplicar isto por N, não é? Isso é importante também ter isso em consideração. Mas isto é para reforçar que este papel de estar mais próximo é o ideal, não é? E que este desafio pode ser superado com este tipo de atos e atividades que são praticadas dentro das universidades, dos institutos, onde for. Catarina Moreira, que programas é que a Vorten tem para atrair estes jovens e para ajudá-los a ultrapassar estes grandes desafios que eles têm pela frente daquela transição da academia para a vida real profissional? Antes de mais, dizer que eu compreendo, Catarina, que existam desafios, porque eu própria quando entrei no mercado de trabalho, não foi há 30 anos, não vou dizer há quantos. Há 60. Mas, efetivamente, é normal, por muito contacto próximo que tenhamos com as empresas, a transição e a mudança e a responsabilidade e o desafio é naturalmente diferente. E por isso, quando falamos aqui de desafio, até diria, Catarina, é um desafio bom. É um desafio de crescimento, de desenvolvimento e de, como referias e bem, de seguir o caminho, de avançar nesse sentido. De facto, na Vorten, nós tentamos abraçar os jovens em diferentes componentes e de diferentes formas. Nós temos o nosso programa de estágio chama-se Play Your Future e está muito ligado a esta componente da tecnologia, do digital, do disruptivo e da inovação, que é a forma como nós nos queremos posicionar. E nós temos o Trainee Program, que é direcionado para alunos de licenciatura e mestrado que estejam a acabar o seu percurso académico e que querem entrar no mercado de trabalho, e efetivamente este programa tem a duração de 1 ano e tem aqui um apoio quase de transição entre a vida académica e passar aqui para a vida empresarial. E eu digo isto porquê? Porque existe um orientador, existe um buddy, ou seja, existe um onboarding de 15 dias, ou seja, existe toda uma estrutura de acompanhamento para também ajudar efetivamente nesta transição. E o objetivo, quando nós terminamos estes estágios, é
no final, independentemente de ficarem na Vorten ou não ficarem na Vorten, que sejam jovens preparados para continuarem na Vorten e desenvolver o seu percurso ou enfrentar efetivamente o mercado de trabalho, o que seja. E como é que essa necessidade, como é que foram ao encontro destes desafios e procuraram dar soluções? Ou seja, como é que vocês percebem que há esta necessidade por parte de quem entra ou de quem vai entrar nas empresas? Como é que este processo se faz? Ou seja, nós temos um contacto muito próximo, mais uma vez, com a academia e nós participamos em inúmeros eventos e estamos muito próximo de jovens. E por isso, necessariamente, nós vamos perguntando como é que as coisas correm, como é que as coisas não correm. E uma das coisas que nós nos fomos apercebendo ao longo do tempo é que, efetivamente, os jovens têm receio desta transição. E que eu diria que é normal, não é? É uma mudança e todos nós temos receio quando existe uma mudança. E, efetivamente, nós começámos a pensar, ok, então, se nós queremos e se sabemos que para potenciar um determinado perfil, quanto mais acompanhamento eu der a este perfil, mais facilmente ele se integra na nossa empresa e mais facilmente vai começar a desenvolver e a criar ele próprio esse caminho. E foi daí que nós fomos criando vários tipos de estágio. Este que referi é muito específico para alunos que estejam a terminar a sua licenciatura e o mestrado, mas, por exemplo, temos um Play Your Future in Summer, que é para alunos de licenciatura ou que vão seguir para mestrado e que não sejam finalistas e que queiram ter aqui um primeiro contacto com o mercado de trabalho e aqui muito para diminuir mais uma vez este receio e contribuir para esta proximidade entre a academia e as empresas, em que os jovens estão connosco durante 2 meses, o mês de julho e o mês de agosto, estão a desenvolver um projeto durante esse tempo e durante esse tempo estão em contacto com o que é o dia-a-dia de uma empresa. E até nós quando criámos este estágio, mais uma vez, indo em resposta às necessidades do jovem, nós criámos este estágio em part-time. Isto significa o quê? Ou seja, eles estão connosco terça, quarta e quinta e não trabalham nem segunda nem sexta. O que é que nós pensamos? Os jovens querem ter contacto com o mercado de trabalho? Sim. Mas quem é que não quer ter férias de verão? Não é? E então nós sabíamos que havia esta dualidade e por isso quando criámos os estágios de verão, mais uma vez tivemos em conta isso e à segunda e à sexta não trabalham e por isso podem aproveitar o verão de forma mais prolongada enquanto têm um contacto aqui. Acho que isso podia alargar a outras atividades da nossa sociedade. Não vou dar nomes, não vou sugerir nomes. Deixa aqui o repto. Fins de semana de 4 dias, aliás, fala-se muito do fim de semana de 3 dias, não é? Exatamente. E depois temos outros programas, ou seja, depois temos a questão das teses, o Play Your Future Masters, que é para realizarem a tese connosco, e este ano é o primeiro ano, e aqui o Rui não me deixa mentir, em que nós lançámos o Play Your Future in Tech, ou seja, nós sentimos mais uma vez a necessidade de ir ao encontro dos alunos mais ligados à tecnologia, às engenharias, para virem trabalhar connosco na nossa área da Tech Team, e por isso criámos aqui um programa específico para alunos de licenciatura ou mestrado, que estejam aqui a terminar o seu percurso académico dentro das áreas da tecnologia, que queiram efetivamente entrar no mercado de trabalho, também tem a duração de 1 ano, mas vai ser aqui vai ser aqui um programa muito focado nesta área, porque efetivamente nós temos muita necessidade deste tipo de perfis. Era isso mesmo que eu ia perguntar ao Rui, era precisamente como é que as empresas podiam juntar à academia, aos institutos, às universidades para conseguirem reter, irem buscar, identificar esse talento na tecnologia. Está aqui um exemplo, com certeza vais poder explicar um pouco melhor também, não só com este exemplo, mas com outros que haja, o que é que pode ser feito neste momento? Eu diria que um dos principais problemas, desafios que as empresas todas vão ter é um déficit brutal de talento nestas áreas quando olhamos para a Europa. E, portanto, naturalmente... Porquê? Porque face àquilo que é a aceleração da prevalência das áreas tecnológicas nas organizações, a demanda deste tipo de competências nos próximos anos, e estudos da Comunidade Europeia estimam que haja um gap na ordem de 8 milhões de recursos com estas competências. Porque a demografia não mente, também não mente. Tem a ver com demografia e não apenas... A demografia está lá, não é? Já, não é? Portanto, eu estou a interromper, que é para usar aqui esta... Claro. É isso mesmo. Que é para usar É isso esta mesmo, dinâmica. obrigado. E portanto, nós, Portugal, até temos conseguido produzir talento a ritmos mais acelerados que outros países na Europa, mas de qualquer maneira ele vai ser insuficiente. Sim, não é?
vai ser insuficiente. E, portanto, eu diria que as organizações todas, as empresas todas, e cada vez mais as empresas têm uma agenda de transformação, de digitalização dos seus negócios, as empresas têm de se posicionar, não é? Num mercado que vai ser escasso, tem de se posicionar, e é isso que a Vorten tem tentado fazer. Não é? Como é que se faz esse posicionamento? O que é esse posicionar, na prática? Repare, que nós, empresas, temos de ser apetecíveis para os jovens. Mesmo. Não é? Portanto, atrair talento. Mas ter de ser apetecível também é ter de ser verdadeiro, não é? Porque nós não queremos defraudar as expectativas dos jovens, não é? Portanto, nós queremos que os jovens, quando considerem, quando estão a finalizar o seu percurso académico e querem entrar no mercado de trabalho, possam considerar a Vorten, não é? E por isso a Vorten tem de se posicionar para aparecer no processo de decisão dos jovens, não é? Nós temos investido de forma muito substantiva nos últimos anos, e a nossa visão não nos deixa mentir. Nós, sendo uma empresa que nasceu do retalho tradicional e, portanto, do retalho que constrói lojas físicas, né, temos muito claro que temos de nos transformar e ser verdadeiramente uma empresa digital. Por isso é que nós dizemos que queremos ser uma empresa digital com lojas físicas, que é uma coisa absolutamente distintiva, né, e com um toque humano, não é? Porque a proximidade que temos aos nossos consumidores e a presença das nossas equipas em loja faz de facto a diferença. Mas temos de transformar brutalmente aquilo que foi o negócio nos últimos 30 anos e para ambicionar a ter um futuro de mais 30 e mas muitos mais isso anos também na perspectiva de atrair esse talento. Claro. Nós começamos eu diria que em 2017 nós tínhamos pouco mais de 20 pessoas a trabalhar na estrutura de sistemas de informação. Temos, à data de hoje, mais de 500 pessoas a trabalhar na área de sistemas de informação. E, portanto, tivemos um trajeto muito acelerado e vamos seguramente necessitar de muito e boa gente a juntar-se a esta empreitada connosco, que é um desafio incrível, não é? De transformação de uma organização, e teremos uma ambição de ser só o melhor sítio para trabalhar em tecnologia em Portugal. Pronto. Portanto, não fazemos por menos, eu diria que somos muito humildes, mas relativamente a isto não queremos fazer por menos. Não é? Daí estas iniciativas que a Catarina também acabou por partilhar. Não é? Nós precisamos mesmo que esta geração olhe com muita seriedade para a possibilidade de estar na Vorten. E precisamos de criar as condições para que quem experimente, desfrute e perceba que pode fazer coisas muito interessantes e pode ter impacto na vida dos nossos consumidores todos os dias. E isso tem a ver com a atração, mas já também a ver com a retenção depois desse talento. E esse é outro desafio. Exatamente. Ou seja, essa retenção do talento que a própria empresa investiu também, não é? Como é que se faz? Além desses programas, o que é mais importante neste momento para se reter talento nas empresas? Para que esse talento não fuja? Eu diria que os valores desta geração são ligeiramente diferentes daqueles que eram exatamente a nossa geração. Não é? Na nossa geração, e falando por mim, não generalizando, mas eventualmente tentando olhar para aquilo que era a minha geração, nós procurávamos, de facto, quando saíamos da universidade, procurávamos, de facto, uma empresa que nos desse garantias de um percurso, de um futuro assegurado, pelo menos a médio prazo. Na altura lembro-me bem que grande parte dos meus colegas entrava em empresas como eu agora tenho que pensar um bocadinho, a Telecom Portugal, não era Portugal Telecom, era a Telecom Portugal, não é? Portanto, que eram empresas que nestas áreas eram as empresas de referência nestas áreas e que permitiam de facto ter um percurso. Era o Estado também nessa altura? Percurso profissional. Eu acho que os miúdos e os jovens que saem agora motivam-se muito por aquilo que é a possibilidade de criarem impacto na sociedade. E sentirem-se desafiados, talvez. Sentirem-se desafiados, sentirem que têm espaço para contribuir, construir e verem o impacto daquilo que efetivamente fazem. Pronto. E é isso que a gente procura proporcionar aos jovens que se juntam a nós. Nós temos esta felicidade, não é, de poder fazer coisas e no instante seguir ir às lojas e ver o impacto dessas coisas no consumidor. A gente tem a oportunidade de desenvolver coisas fantásticas no nosso site, não é? E
ver o impacto que isso tem naquilo que é a experiência dos nossos consumidores. E esta proximidade e esta possibilidade destes miúdos poderem contribuir com ideias novas, e estamos muito ávidos de que possam trazer e possam refrescar a nossa estrutura, eu acho que tem uma valia e uma relevância muito grande para estes miúdos. E como eu dizia no início, nós não competimos só com todo o resto do ecossistema de empresas portuguesas, o mercado é verdadeiramente global, né? E eu acho que algumas das barreiras que havia no passado, que há 5 anos atrás, eliminaram-se totalmente no contexto pandémico, em que o trabalho remoto, né, permite que uma pessoa bem preparada em Portugal possa estar a trabalhar para uma empresa claro, num outro continente. Claro. Estava a sentir aqui o Pedro a querer intervir. Estava. É porque eu, sempre que se fala aqui em talento e que se fala na retenção, eu acho que há sempre uma questão que a maior parte das pessoas, eu vou dizer, tende a não... É tipo o elefante no meio da sala, não é? Os salários, não é? A retenção passa pelo desafio, mas vamos falar disso. Vamos falar disso. É isso. É porque eu acho que, de facto, mas atenção, nós estamos aqui com uma organização de jornal de negócios, portanto, estamos a falar de negócio, portanto, os salários dependem do negócio, dependem especialmente dos valores, do valor acrescentado que é feito para cada negócio, e é evidente que uma economia como a economia nacional não tem a possibilidade de repente disparar salários. Até poderia, para aqueles que eram mais jovens, mas isso depois aconteceria aqui uma barreira estrutural para os mais velhos, e depois tínhamos aqui um problema social complexo, e portanto estávamos agora aqui já a falar de um tema completamente diferente, já não tem nada a ver com este que estamos a falar agora. Mas na realidade o salário é um tema que os mais jovens obviamente têm em cima da mesa, mas que atenção, tem um limite que já não é o limite que nós achamos que possa ser. Portanto, a missão e o impacto é a par, e hoje se calhar até ganha um bocadinho, se o salário for condizente, é de facto onde está o truque, e eu concordo, Rui, concordo em absoluto consigo. Acho é que nós temos de fazer um esforço, obviamente, para impedir, não é, que eles possam sair pela questão salarial. Mas isso em termos de país também, não é? País. Isto é obviamente país. Claro. É evidente que não é nas empresas tecnológicas, que provavelmente têm maior capacidade até para fazer essa subida, retenção, como é lógico. As startups que começam de novo, têm fundos, etc., podem ter maior capacidade. Mas isso também. é o que temos assistido, é o país a perder a sua riqueza, não é? Em termos de capital de trabalho. O problema é que é muito rápido, não é? Essa saída também é muito rápida, não é? Portanto, as pessoas mas por acaso é um bom tema para percebermos aqui se há aqui uma inflexão, ou seja, se já conseguimos perceber que não se está tanto a ir para fora como antigamente. Pergunto, alguém tem essa noção? Eu tenho a minha sensibilidade, mas é só isso, não tenho dados números para... científicos. Exatamente. Acho que houve, no processo inicial da pandemia, de facto, uma migração de talento nestas áreas em particular. Não conheço com profundidade outras, mas nestas áreas acho que houve de facto alguma migração de talento. Mas também, se recordam, houve um abrandamento e muito daquilo que era a estratégia e a lógica de investimento em startups passou a ter um outro critério de avaliação, não é? E, portanto, houve, de facto, pós-pandemia e processo inflacionário, uma redefinição dos critérios com que se faz a valorização destas empresas. E houve muitas startups, como é conhecido, e outras tecnológicas que não startups, que reduziram muito aquilo que é a sua força de trabalho, não é? Desde gigantes até outras empresas de menor dimensão. E, portanto, o que eu sinto é que, no contexto inicial da pandemia, muita pressão e muitos recursos e talento português a contribuir para tecnológicas fora do país, mas acho que agora estamos numa posição bastante mais equilibrada, se quiser, e com alguma mais racionalidade deste mercado. De facto, estamos a voltar a uma normalização da economia
per si, não é? Certo. Olhando Sim, e era no isso que eu investimento ia mais a longo reforçar. prazo e não naquela especulação Exatamente. bruta Eu ali fazia naquela- só um único comentário, e vale o que vale, e bem sei que depois cada um de nós é uma decisão muito individual, mas eu acho que de facto seria muito frustrante para o país que nós não conseguíssemos reter em Portugal uma parte muito substantiva do talento que somos capazes de produzir. Acho que o país ia perder uma enorme oportunidade de dar um salto qualitativo muito relevante. Mas tem acontecido, não é? Tem, mas e reparem, eu acho que isto não é só uma responsabilidade do governo, de qualquer um deles. Acho que as organizações e as empresas têm um papel Tem a sua contraparte de determinante. responsabilidade, sim. Determinante. E cá estamos nós também a assumir a nossa responsabilidade relativamente a isso. Nós queremos ter muito talento nestas áreas, queremos que o talento nos considere e queremos ajudar que este talento que fique connosco possa ter uma carreira e possam fazer um trajeto profissional cheio de sucesso e estamos disponíveis para dar todo o suporte para que isso possa efetivamente acontecer, também para o bem da própria Vorten, porque precisa efetivamente Claro, de reter este talento política de para retenção. continuar a ser uma empresa relevante hoje, amanhã e daqui a mais 30 anos, seguramente. Catarina Moreira, penso que querias dizer qualquer coisa. Sim, ia reforçar aqui a ideia que o Rui estava a passar, ou seja, efetivamente o mercado esteve durante muitos anos muito agitado e muito quente, não é? Aqui nas áreas tecnológicas. E, efetivamente, no fim do ano passado e agora durante este ano, em Portugal, ou seja, estou a falar em Portugal, nestas áreas sentiu-se aqui um abrandamento desta agitação, ou seja, efetivamente com esta mudança das questões das startups, efetivamente com a questão da inflação e com a questão das incertezas que temos direcionadas a muitos fatores que não vale a pena aqui referir, efetivamente houve aqui um ligeiro abrandamento. Isto não significa que não tenha que haver este investimento e que não existe efetivamente esta necessidade Sim, porque de continuam a ir para fora, não é? atrair e reter, exatamente. Ou seja, se abrandou um pouco, ainda dá-nos a oportunidade de respirar um Corrigir bocadinho qualquer e de coisa. corrigir qualquer coisa, mas efetivamente continua a ser um tema. E é que a questão é hoje as pessoas não vão para fora, porque antigamente as pessoas, os jovens que pensassem, eu quero ir trabalhar fora, tinham que se dar ao trabalho de sair de Portugal, de ir para fora do seu meio para trabalhar. E a verdade é que isso, com a pandemia, como o Rui referia bem, isso já não é um tema. Ou seja, eu posso me manter no meu meio a trabalhar para uma empresa de fora. Até posso estar a viver fora de Portugal e a trabalhar para uma empresa portuguesa, não é? Completamente. Que era Sim. o ideal. Sim. Catarina Martins, pergunto precisamente qual é a realidade no teu meio. Ou seja, percebes que há uma apetência por sair e se sim, porquê? O que é que os estudantes ainda querem, no fundo? Dada essa consciência que têm do mercado de trabalho e tudo isso, ou seja... Querem ir para a Vorten, não é? Porque tem tudo e mais não sei o quê. Como estudante, acho que não posso opinar muito acerca do abrandamento Certo. da migração e de como é que se está a comportar o mercado e mesmo os trabalhadores nesta fase. Mas, mais uma vez, como estudante, acho que nem que seja pela curiosidade ou mesmo pelo desafio que existe lá fora, Claro. continua a haver muito a vontade de, ou seja, prosseguir com um ciclo de estudos seguinte lá fora, seja iniciar no mercado de trabalho lá fora. Eu acho que continua a haver uma Mas vontade tem a ver com bastante aquilo grande. que o mercado de trabalho em Portugal dá versus aquilo que encontram lá fora, ou tem a ver com essa saída para fora, ponto? Eu acho que que é acaba mais por ser marcante? um bocadinho aquilo que o mercado de trabalho pode dar e até mesmo uma vontade de ver outros horizontes e descobrir sair da área o que é que há lá da zona fora. de conforto. Eu acho que é um 2 em 1, não é? Porque é a percepção que os estudantes têm do mercado de trabalho, que é uma percepção, portanto, ou seja, é as palavras, é o que se diz, o que se coloca cá fora, o que os políticos dizem, etc, etc. Portanto, há aqui uma crítica óbvia a quem prolifera um ambiente de Portugal depressivo, que não anda para a frente, que está sempre tudo mal e que estamos todos sempre mal e que isto é uma coisa completamente horrível.
peço desculpa, enfim, se ofende alguém, mas isto não é real, não é? Isto não é real. A gente vive melhor, de facto, em Portugal. Há muita coisa que não está a correr bem, mas, quer dizer, se calhar comparativamente, há muitas coisas que não estão a correr bem em França, em Espanha, em Inglaterra, etc. Nós estamos, se calhar, melhor. Mas, portanto, se continuarem a sair, com certeza portanto, que as coisas vão acho que isto é, enfim, há sempre esse posicionamento português, não é? Do velho do Restelo, com estas coisas, que acho que não faz nenhum sentido. Portanto, as coisas têm que ser colocadas sempre em primeiro lugar do lado positivo e depois, naturalmente, corrigindo aquilo que não está bem. Isto é o que tem que ser. Agora, é evidente que existe também este lado da exploração, não é? Que hoje está aberto, não é? Isto é o que está mais aberto hoje em dia, não é? Isso é uma diferença também substantiva relativamente à realidade que eu tive há 30 anos atrás. Começou o Erasmus começou há 30 anos, não é? Isso foi uma conquista da Europa, Erasmus não é? era, aliás, uma procura de sair, de dar uma ferramenta para os alunos poderem sair. E reparem, eu acho isso brutalmente positivo. Não havia essa tendência, não havia essa processo de crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos. Era uma coisa que não existia há 30 anos atrás. Felizmente a Europa trouxe-nos essa oportunidade de haver intercâmbio entre alunos. E reparem, são os nossos alunos que bem vão fazer uma experiência lá fora e acho que é brutalmente enriquecedora, seguramente, na esmagadora maioria das situações, e também acolhemos outros alunos que vêm para cá. Portanto, funcionam nos dois sentidos. Eu acho que estas experiências são muito, muito, muito enriquecedoras para os alunos. Acho que os miúdos seguramente amadurecem. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de fazer um percurso desses e acho francamente positivo que isso possa acontecer, porque acho que vai transformar-se seguramente a maior parte dos miúdos que têm Ainda bem que não foste, Rui, senão provavelmente não estavas aqui hoje a falar connosco. Eu estaria seguramente, porque há um conjunto de coisas que eu prezo muito. Prezo muito o sol deste país, a generosidade do povo, a comida e o meu Benfica. Não podia deixar de dizer isto. Eu vou interromper o Benfica. Só vou interromper o Benfica agora. Faz favor, cortar o microfone ali do. Só vou interromper o Benfica só porque, enfim, só para pôr aqui primeiro os campeões a falar. Não, mas só para. Eu queria pegar estas palavras do Rui. E eu sequer quero ir outra vez à Catarina Martins. Não, mas são fundamentais só por uma questão. Eu já tenho dito isto várias vezes em vários fóruns, vou aproveitar este para dizer isto, que é, vamos olhar para o copo meio cheio. Se temos lá fora, e se vamos lá para fora, com a maior quantidade de portugueses qualificados, temos uma oportunidade gigantesca do ponto de vista da relação internacional. Ou seja, nós se calhar daqui a 10 anos, com tantos portugueses lá fora, e dou-vos a experiência que nós próprios estamos a sentir em pequenas iniciativas que temos aqui no técnico, os nossos alumni no estrangeiro, nos nossos chapters que fazemos no estrangeiro, eles estão, neste momento, à procura de estabelecer relações com o técnico, relações comerciais com empresas, puxando, não é pessoas para irem lá trabalhar, mas desafios tecnológicos que possam ser resolvidos de cá para lá. Ou seja, estão a puxar pela nossa exportação. Portanto, também é muito importante, assim como se calhar há muitos anos outros países emigraram, enfim, esses se calhar com mais necessidade, mas tiveram aquela lógica, como os italianos, não é? De puxarem sempre o que é italiano, não é? Nós se calhar temos aqui uma quantidade de imigrantes neste momento altamente bem formados, portugueses, que podem provavelmente puxar pela tecnologia que aqui temos. E quem sabe, se muitos estão lá fora, não querem puxar pela tecnologia da Vorten e passar a pôr a instalar esses mesmos modelos lá, puxando pela tecnologia portuguesa. Portanto, também temos aqui oportunidades que temos que explorar desta... Há várias camadas nesta discussão. Catarina, para voltarmos um bocadinho atrás, e há apetência por sair, naturalíssima, como também já foi falado pelo Rui. O que é que pode ser, não querendo cortar aqui as asas a ninguém, o que é que pode ser feito para que essas pessoas não vão para fora? Os estágios, por exemplo, imediatamente ainda fazendo parte como extracurrículo, poderão ser uma solução para que esse talento não vá logo para fora e pelo menos tenha uma experiência de trabalho aqui em Portugal? Falando um bocadinho primeiro dos estágios como conceito, eu acho que são a melhor forma de dar aos estudantes um complemento à componente mais teórica do ensino superior. E numa fase inicial, acho mesmo que são uma ótima forma de reter talento, porque acaba por ser um estudante que decidiu iniciar o seu percurso no mercado de trabalho em Portugal. Mas depois, a responsabilidade de o estudante ficar de facto nessa empresa ou noutra em Portugal, da empresa, não é? acaba por ser um bocadinho da própria empresa, dos benefícios, do ambiente e da cultura que existe na empresa que leva o estudante a ficar ou não.
E portanto acho que sim, acho que os estágios são uma ótima forma de E hoje em dia servem esse propósito hoje em dia? Ou seja, estão a cumprir esse objetivo? Os estágios servem para que haja essa retenção? Qual é a percepção que tens? que estávamos a falar de que tem havido um abrandamento, eu imagino que nessa ordem de pensamento que esteja a ser uma forma de garantir que os estudantes de facto ficam em Portugal. Mas lá está, acho que o ponto principal deste debate que estamos aqui a ter é que de facto ainda existe um longo caminho a percorrer, apesar dos esforços que já estão a existir nas várias áreas para reter talento. Portanto, já são uma boa forma de o fazer, mas ainda há muito que pode ser feito. Pedro, temos noção disto? Temos noção ainda em termos de percurso profissional com os estágios, se há essa inflexão ou não? Ou se isso é sequer quantificado neste momento? Da saída? Sim. Do ponto de vista de saída dos alunos enquanto estudantes, não sentimos uma regressão. Portanto, enquanto estudantes, sentimos que aqueles que normalmente têm condições de o fazer vão explorar outros ciclos de estudos lá fora e, portanto, acho que sentimos claramente que essa lógica internacional também se dá daqui para fora, assim como se dá do contrário, não é? de recessão. Portanto, eu acho que essa parte está mais ou menos até estabilizada, apesar de nós gostarmos muito que eles fiquem, não é? Mas também não queremos cortar asas a ninguém, não é? Podemos, Obviamente não, que essa não faz parte do existe, crescimento. Tem que ser, não, claro. Isso não É há volta a saudável. dizer. O que temos que fazer, obviamente, ter maneiras, e nós aqui no técnico temos formas de o fazer, tentar cativá-los para eles acharem que aquilo que é o percurso de aprendizagem que aqui tem é um percurso que é adequado e que é vantajoso para eles face àquilo que é lá fora, mas enfim, até pela lógica dos Erasmus temos essa capacidade. Do ponto de vista dos estágios, eu devo dizer que o técnico fez aqui um esforço nestes últimos, eu diria, 3, 4, 5 anos, talvez, para acelerar aquilo que é o seu career center, digamos assim. Ou seja, a forma com que o técnico tem de tentar mostrar e acompanhar o estudante no seu percurso, enquanto desde o primeiro ano até ao quinto do segundo ciclo, não é? Ou seja, os 3 anos do primeiro ciclo e o de licenciatura e os 2 anos de mestrado. E, portanto, o que nós tentamos aqui fazer é ter um conjunto de iniciativas que faz com que o estudante possa ser confrontado com as ferramentas, primeiro com a exposição e depois com as ferramentas, que lhe permita perceber quais são, primeiro, os mecanismos de poder integrar o mercado de trabalho, portanto, fazendo esta tal suavização, vamos dizer assim, da integração no mercado de trabalho. E o segundo aspecto, obviamente, dando ferramentas também para a valorização. Não sei se são de notar, mas os alunos do técnico são altamente humildes, não é, nestas coisas, não é? Portanto, a gente não costuma sempre... Eu sempre que estou com um aluno do técnico, ele pode estar a fazer uma coisa brilhante, aliás, eu acho que isto faz parte da natureza até das engenharias, etc. Não é? Pode ser fazer uma coisa brilhante, mas não expõe, não é? Não diz, não faz. E, portanto, o que nós tentamos fazer é fazer com que ele também seja capaz de demonstrar aquilo que ele está a fazer. Portanto, estamos também a tentar valorizá-lo dessa maneira. Os estágios acaba por ser uma ferramenta que eu considero bastante importante, sinceramente. Eu estou aqui com a Catarina nesse aspecto, concordo com ela a 100%. Eu, se pudesse hoje, se eu tivesse tido as oportunidades, estamos mais ou menos da mesma idade, mais ou menos, não é? Não, somos mais... Um bocadinho mais velho, talvez. Sim. Não, somos 30 anos, não é? Temos 30 anos, mais ou menos. 35, não é? Portanto, se tivéssemos tido, por exemplo, as oportunidades que existem hoje ao nível dos estágios, eu acho que todos os anos, todos os verões, eu fazia, de facto, um estágio e uma experiência em empresas. E depois, obviamente, experimentar, percebia claramente que existiam oportunidades em Portugal, claro, muitíssimo interessantes para poder ficar, inclusivamente até progredir de uma forma sustentada. Portanto, acho que, resumindo, não vejo que haja hipótese de fazer com que as pessoas não saiam, só se regredíssemos do ponto de vista do projeto europeu e do projeto de globalização, acho que isso não era até bom para a Europa em particular, mas do ponto de vista da retenção na lógica de criar condições e valor e interação para eles, para os estudantes poderem ficar, para os jovens poderem ficar, acho que estamos a fazer esse caminho, mas há ainda coisas para fazer, seguramente. Catarina... sim, Martins. Peço desculpa. Ainda agora falávamos das atividades extracurriculares e eu diria que, à semelhança dos estágios, mas de uma forma um bocadinho mais indireta, também acaba por ser uma forma ótima de reter talento, uma vez que
em todos os núcleos, acaba, e como é o caso da Unitec também, acaba por haver um contacto bastante direto entre o estudante e as empresas com quem este núcleo tem sinergias e colaborações. E, portanto, também acaba por ser uma forma destas empresas entrarem em contacto com os estudantes, perceberem quais é que seriam mais adequados, quer por perfil, por competências, para exercer um cargo ou um estágio nesta empresa, e possivelmente prosseguir para um estágio ou para um cargo a tempo inteiro, depois de acabar o curso ou até mesmo a tempo parcial, e portanto também há aqui uma ótima forma de reter talento e de promover este contacto. Ou seja, e isso é feito sem essa relação mais duradoura do estágio, mas com estes ocasionais encontros e esta relação que se estabelece, que no fundo, no fundo são as janelas, não é? Que dão um bocadinho a imagem daquilo que o trabalhador, que a pessoa, que o jovem talento tem para oferecer à empresa e que permite aqui, é quase como se fosse um casting, não é? Quase. Mas acaba por ser. Catarina Moreira, do lado das empresas, estes estágios, estas atividades extracurriculares, são um mecanismo também para ninguém quer cortar as asas a ninguém e que ninguém saia de se lhe apetecer, como é óbvio, mas reter essas pessoas ou atrair essas pessoas? Sim, claro que sim. Os estágios é uma forma, aliás, era aquilo que estávamos aqui a falar, é a forma de nós abrirmos a porta aos jovens e mostrarmos aquilo que efetivamente somos e aquilo que é o nosso dia-a-dia, ou seja, aquilo que o Rui referiu há pouco, é mais do que eu dizer aquilo que eu sou, é mostrar aquilo que eu sou e aquilo que eu faço, não é? Enquanto empresa. E por isso os estágios têm este poder de mostrar aos jovens que oportunidades é que existem efetivamente no mercado de trabalho. Claro que esta questão dos jovens irem para fora de Portugal ou trabalharem para fora de Portugal é uma realidade e depois tudo depende do que é que cada um valoriza. Por exemplo, o Rui deu aqui o exemplo que valoriza muita coisa aqui em Portugal. Eu, por exemplo, na minha geração já se falava muito em trabalhar para fora e para mim nunca foi uma opção porque eu não queria, ok? Ou seja, eu tive colegas meus que foram para fora e eu não queria porque sou uma pessoa muito ligada à família e para mim não fazia sentido a questão da distância. É o que é, e eu diria que isso vai-se continuar a manter, ou seja, vão continuar a existir pessoas que vão valorizar Portugal por diversas razões e vão, obviamente, existir pessoas que vão para fora. Agora, o que existe à data de hoje, e que é uma questão de cada jovem gerir à sua forma, não é? Existem diversas oportunidades durante o percurso académico, que era aquilo que a Catarina referia, para terem contacto com as empresas, perceberem o que é isto da realidade das empresas, perceberem que oportunidades é que existem, perceberem até, eu gosto mais desta área, eu gosto menos daquela, o que seja, e poderem tomar decisões para a sua carreira e perceber que, ok, eu em Portugal posso fazer a minha carreira, eu em Portugal posso evoluir, ou, eventualmente, eu posso ir para fora porque é um objetivo meu. Por isso, eu diria que esta abertura das empresas para a academia, assim como a abertura da academia para as empresas, ajuda neste caminho de dar mais ferramentas aos jovens para poderem tomar decisões relativamente ao seu futuro profissional. Eu diria que é um bocadinho isto. E os estágios é um dos mecanismos, ou seja, aquilo que falávamos da questão dos núcleos, dos open days, dos eventos que são feitos, destas conversas que nós temos, na verdade, não é? Ou seja, isto são tudo ferramentas para dar oportunidades aos jovens de perceberem o que é feito no mercado de trabalho para poderem efetivamente tomarem decisões. Rui, e quem é atraído para o mercado de trabalho ou para a vossa empresa não deixa de ter espaço para criar, para ter ideias disruptivas, para sair um bocadinho da caixa, ou seja, isso também é uma forma de retenção, não é? Ou seja, proporcionar algo de mente aberta e de trabalho mais livre dentro de um determinado contexto, obviamente, mas que não tem fronteiras, digamos assim. Claro que sim, senão... Muito definidas. Claro que sim, senão estávamos a causar uma enorme frustração a este talento que capturamos e depois não lhes damos verdadeiramente espaço para que possam intervir, impactar as empresas, impactar depois aquilo que é a proposta de valor que as empresas têm nos seus negócios. E como é que isso faz? Como é que isso consegue? De várias formas e também para ser claro, acho que existe também uma profunda reflexão das organizações e implica um conjunto de alterações conscientes que as organizações têm de tomar, não é? Nós gostamos de dizer isto, mas depois é importante que a gente efetivamente dê espaço para que estes miúdos possam fazer o seu caminho. Temos de criar condições seguras para que eles possam experimentar e eventualmente falhar, não é?
As organizações não estão preparadas para poder falhar. A falha é algo que nós gostamos de esconder, não partilhar, e eu acho que também isto implica uma profunda reflexão e transformação das próprias organizações. Nós, na Vorten, para além de estarmos conscientes da mudança que implica dar um papel mais ativo às nossas equipas, não é? Outra coisa muito importante é que estas equipas possam co-criar e possam quebrar silos, não é? Um exemplo que aí deram é que nestes momentos juntam áreas diferentes do técnico para resolverem um problema, né? E eu acho que o importante é que os miúdos integrem de forma muito fluida as organizações, a Vorten e todas as organizações, possam ser integrados e acolhidos. Há necessidade de dedicar tempo ao processo de estágios e ao processo de acolhimento, que era uma coisa que antigamente não se fazia muito bem também, de facto. E temos de dar espaço de autonomia e decisão a estas gerações, porque elas de facto são as gerações mais bem preparadas e têm de demonstrar que efetivamente... Ter essa abertura por parte das entidades, das organizações. E é o espaço para poder errar, não é? Ter um espaço seguro para nem sempre acertar, porque senão, se errar, depois não se percebe efetivamente onde é que não se colhe aprendizagens e da próxima vez não se faz melhor diferente. Vou dar ali uma dica ao Rui, porque me impressionou verdadeiramente ontem. Se calhar explicará melhor do que eu, mas eu ontem percebi que o laboratório que vai estar ao serviço dos alunos, o tal laboratório de logística, etc., foi totalmente idealizado, concebido e trabalhado por um conjunto de alunos jovens da Vorten, à qual foi dada a responsabilidade de façar um laboratório. Quer dizer, aquilo foi uma coisa... Deram-lhe essa liberdade. Eu até fiquei... não sabia, portanto, confesso que foi... E isso não é isso é uma coisa rara, não é uma coisa assim tão normal assim numa organização, mas vê-se esta mudança. E isto é uma mudança substancial. E, portanto, eu fiquei absolutamente maravilhado, digamos assim, até porque deram-nos a lógica deles interagirem com outras empresas e com empresas fornecedoras. Aquilo foi uma coisa realmente transformadora nesse aspecto. Catarina, empreendedorismo, não é? Empreendedorismo dentro da organização. Portanto, aquilo foi uma startup e uma organização. Aquilo é incrível, não é? Portanto, o empreendedorismo pode estar dentro das organizações maiores. Isto é importante dizer isto e é importante dizê-lo todas as maneiras. Eu gosto de dizer que eu sou um empreendedor pago por outros, não é? Porque esse espírito é muito um espírito que está na gênese da SONAI e em particular também naturalmente da Vorten, e o exemplo de ontem da construção do laboratório é muito isso, não é? A Catarina pode explicar, mas durante o processo de estágio que a Catarina explicou, há um desafio. Os estagiários que integram este projeto, não é? Depois identificam uma oportunidade e expõem a toda a organização um conjunto de ideias para transformar a organização. E nós também internamente, não só com as pessoas que vão estagiar, deixamos muito espaço para que as pessoas proativamente possam sugerir um espaço de intervenção, um tema que têm intervenção. Depois importante a organização criar espaço para que as equipas se possam assumir essa responsabilidade e dedicar tempo de trabalho. Com tudo aquilo que acarreta, não é? Claro, essa responsabilidade. Sim, e dedicar tempo para que elas possam efetivamente dedicar foco de atenção para isso. Catarina, acrescentar alguma coisa? Sim, queria só acrescentar, e era mesmo isto que o Rui referiu. Efetivamente, na cultura SONAI e da cultura Vorten, nós temos muito esta componente de empreendedorismo interno, ou seja, do testar, do fazer pilotos, do ver como corre. É uma coisa que enquanto empresa, enquanto cultura, temos muito adjacente e, de facto, derivado a isso também, como o Rui referiu, nos nossos programas de trainees, os nossos trainees são desafiados a olhar para a organização com um olho crítico, a fazer parcerias com pessoas
dentro da própria organização, ou seja, eu olho para a área X, vejo ali uma oportunidade, vou ter com a pessoa, falo com a pessoa e a pessoa é o sponsor quase do projeto, não é quase, é o sponsor do projeto, e isto, no fim do programa de trainees, é feita a apresentação deste projeto e muitas das vezes são necessidades da própria organização que depois são agarradas e depois continuam a ser desenvolvidas. Por isso, isto é algo que nós fomentamos muito dentro da Vorten. Por exemplo, o programa de estágio de 2 meses, de verão, estamos a falar de 2 meses, são desafios que são lançados pelas equipas, desafios transversais à organização, ou seja, que toquem em diferentes áreas da organização. Nós metemos estes jovens a trabalhar em equipas, quase como consultores, e a resolverem aquilo que nós lançámos como desafio, e têm 2 meses, e ao fim dos 2 meses apresentam efetivamente a solução. E ainda têm férias. E fins de semana prolongados. Bom, meus senhores, estamos praticamente no final, mesmo no último minuto. Alguma mensagem que queiram passar que não tenha ficado aqui completamente clara? E têm agora 15 segundos, ou calem-se para sempre. Alguém? Pedro? Posso começar? Primeiro, enfim, fazendo o agradecimento, não é, da praxe, acho que é fundamental fazer este tipo de debates, este tipo de explanação de ideias. Acho que trocarmos aqui uma série de pistas e de caminhos que quer dentro das empresas, quer dentro da academia, que podem facilitar, de facto, ao desenvolvimento e à retenção do talento. E dizer aqui particularmente, sem precisar de ser demasiado humilde, que, de facto, o técnico tem sido pioneiro, é-o há 113 anos, ou vai ser 113 anos no dia 23 deste mês, de maio, mas tem sido há muito tempo e vai continuar a ser pioneiro nestas áreas e vamos querer efetivamente acelerar cada vez mais esta interface empresarial que nós temos e esta capacidade que temos, nomeadamente aqui com os nossos parceiros da Vorten, que tantos frutos nos têm dado e tantas alegrias nos têm dado e vão dar para aqui para o futuro. Tá bem? Muito obrigado a todos. Tá bem? Muito obrigado. Catarina? Posso Martins? falar a seguir? Queria só mesmo agradecer a oportunidade de estarmos presentes como Junitec, tanto com o Jornal de Negócios, como com o técnico, como com a Vorten, que já trabalha connosco há alguns anos, porque é mesmo bom termos este tipo de oportunidades para mostrar aquilo que fazemos e para dar a conhecer o impacto que tentamos ter e que acho que temos vindo a ter ao longo dos últimos anos como melhor empresa. Obrigada. Obrigado. Catarina Moreira? Ok, do meu lado também resta só agradecer. Acho que é importante termos estas conversas e estarmos cada vez mais próximos, ou seja, empresas da academia e criarmos sinergias. Nós, Vorten, estamos muito empenhados nisso e por isso, muito obrigado pela oportunidade de podermos vir falar daquilo que temos vindo a fazer e pronto, e aos jovens... venham conhecer a Vorten, não é? Porque, em boa verdade, também é importante para nós que venham conhecer o nosso lado digital, tecnológico e que queiram saber mais sobre nós. Vamos? Vamos para a Vorten? Não, está a brincar. Rui? Simplesmente para agradecer e aquilo que eu costumo dizer com muita frequência às pessoas que trabalham comigo, não desperdicem a oportunidade de serem felizes no contexto profissional. A gente empenha-se tantas horas do nosso tempo no contexto profissional que a gente não se pode dar ao luxo de não ser feliz, e eu espero que muitos de vocês possam encontrar essa felicidade junto de nós. Se não, sejam felizes na mesma, noutro qualquer desafio, está bem? É isso só. Muito obrigado. Pronto, era apenas para os jovens, mas há sempre uma possibilidade, não sei, pronto. Ora bem, muito obrigado a todos, Pedro, Catarina, Rui e Catarina, o Pedro do Instituto Superior Técnico, a Catarina da Junitec, a Catarina e o Rui da Vorten, por estes contributos, por esta janela de conhecimento que nos deram para todas estas realidades. Foi muito importante discutirmos aqui o talento do futuro, um debate que foi promovido e é uma iniciativa conjunta da Média Livre e da Vorten, com o apoio do Instituto Superior Técnico e do Jornal de Negócios, que vão poder ler no Jornal de Negócios, impresso, e também vão poder ver no site do Negócios ou no Facebook, sempre que quiserem. Por isso agradeço aos que aqui assistiram e a todos os que veem, onde quer que estejam, através dos meios digitais. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.